Olá, amigas e amigos do Handball. Estamos aqui para mais um episódio das regras comentadas do Handball. Sou o professor Sérgio, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte da Prefeitura de Porto Alegre. E hoje nós temos dois novos convidados para a nossa resenha do Handball. O professor Marcelo Marques, o Marcelinho, o professor Sidney Corrêa, o Cid, nosso árbitro aqui de Porto Alegre. E compõe junto ainda, Fernando participou no episódio passado. Bom, vamos dar início então à regra 4. A equipe, as substituições, o equipamento e os jogadores lesionados. É importante ressaltar que no vídeo de hoje nós vamos tratar apenas da equipe e as substituições. O equipamento e os jogadores lesionados vão ficar para um próximo capítulo. Então, Fernando, comece para nós aí a equipe com a regra 4.1. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre a equipe. A equipe ela é formada por 14 atletas, sendo que a EHF permite até 16 atletas, se isso estiver no regulamento da competição. Dentro desses atletas, é necessário ter no mínimo um que esteja devidamente uniformizado como goleiro. O número mínimo para começar uma partida é de 5 atletas, sendo que não existe um número mínimo para terminar a partida. Quem decide quando terminar a partida é o árbitro, se ele entender que não existe condições de jogo. É importante lembrar, né, pessoal, que cada competição pode alterar esse número aí de participantes, né? Algumas competições, principalmente em nível escolar, a gente vai encontrar uma equipe sendo formada até por 12 jogadores. Então, são aqueles detalhes que nós temos que atentar para os regulamentos das competições. Regra 4.2, Cid. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho da regra 4.2, que fala que uma equipe tem permissão de utilizar um máximo de 4 oficiais de equipe em uma partida. Fala ali que esses oficiais de equipe não podem ser substituídos durante o curso da partida e que um deles deve ser designado como oficial responsável pela equipe. Acho que é importante a gente falar que tem 4 oficiais, caso um deles saia, né, não pode ter uma troca, vir ninguém de fora e substituir esse oficial. Então, se for designado 4, somente esses 4 podem participar. Normalmente, um oficial de equipe não tem permissão para entrar na quadra durante a partida. Uma violação a essa regra vai ser penalizada por conduta andesportiva. E aí ali tem as regras que lá na frente a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esses oficiais que entram sem permissão dos árbitros. Uma pergunta, Cid. Qualquer um desses 4 pode fazer a solicitação do tempo técnico? Isso é bem importante, é legal da gente falar que são 4 oficiais designados a participar, né, da partida, e que para tempo técnico, qualquer um deles pode pedir o tempo técnico. Não precisa ser o oficial responsável como há, né? Normalmente, a gente costuma colocar, né, todos os oficiais têm ali um crachazinho A, B, C e D, e não é só aquele que assinou a súmula ou o responsável pela equipe que pode pedir o tempo. Qualquer um dos 4 pode pedir, desde que a equipe esteja em posse de bola. Perfeito. E sobre a regra 4.3, Cid? 4.3. Um jogador ou oficial de equipe está autorizado a participar se ele estiver presente no início da partida e estiver inscrito na súmula de jogo. Cid, uma pergunta. Se esse jogador chegar depois do início da partida, ele pode participar? Esse jogador, se ele estiver inscrito na súmula, ele deve avisar o secretário cronometrista, né, mostrando ali o documento de identidade, ou caso isso já tenha sido feito pelo treinador,
apenas dizendo, ó, eu sou número tal, meu nome é tal, vai ser feita essa conferência ali com o documento dele, e aí ele vai estar autorizado a participar. E se ele não da tiver sido partida. inscrito em súmula ainda, ele pode participar? Se ele não tiver inscrito em súmula, caso não tiver completado ali os 14 atletas ou 16 atletas, né, conforme foi falado antes, dependendo da competição, caso tenha sido inscrito, por exemplo, 12, 13 atletas e o máximo é 14, se tiver ainda vaga, ele pode ser inscrito em súmula, sim, e pode participar do jogo. Isso pode ser no primeiro tempo, no segundo tempo, na prorrogação, não interessa. Mas caso já esteja completo, se digamos que o máximo é 14 atletas, já estão os 14 e o oficial responsável já assinou essa súmula, não tem como participar no lugar de ninguém. Né? Ok, não tem uma alteração na inscrição da súmula, então. Perfeito. Não. Valeu. Vamos para substituições de jogadores. Regra 4.4. Marcelo. Olá, amigos do handball. Então, vamos falar um pouquinho da substituição dos jogadores, né? A regra 4.4. As substituições, elas são livres no handball, então os atletas podem sair e voltar para a quadra de jogo livremente quantas vezes forem necessárias, tá? Desde que o jogador que vai sair da quadra tenha saído antes para a zona de substituição para o próximo jogador entrar, tá? Isso seria da regra 4.4. Lembrando que a gente viu lá, né, as zonas de substituição lá na regra 1. Vocês podem conferir lá a regra 1, está lá no YouTube também. As substituições, elas são feitas sem nenhuma espécie de aviso para secretários e cronometristas, então os atletas podem entrar livremente desde que façam a substituição correta. Tá? Eles devem utilizar a sua própria linha de substituição, que isso foi visto no vídeo lá da regra 1, né, que tem a quadra de jogo, foi explicado aonde que são as zonas de substituição. Se você não viu o vídeo, vá buscar o vídeo da regra 1 para saber onde que é a zona de substituição. Então, respeitando isso, as substituições são livres. E na 4.5, Marcelo, fala ali de uma falta de substituição. Como é que isso poderia ocorrer no jogo? A falta de substituição, na verdade, ele é um erro de substituição. Ou um atleta, ele faz a substituição por fora da zona de substituição, ou então ele entra antes do companheiro sair da quadra, tá? E sempre que isso acontecer, ela vai ser penalizada com uma exclusão de 2 minutos para o atleta infrator, tá? Então, uma coisa que é importante salientar é que essa linha de substituição, as duas linhas de cada equipe, elas existem para que se tenha substituições ordenadas, não para que alguém ganhe uma vantagem em relação a outra equipe. Então, assim, a gente tinha antigamente, isso acontecia muito de pisou na área de jogo, o atleta que está para ser substituído, pisou na área de jogo ali e já ser punido, porque não esperou o outro sair. Se a substituição acontecer simultaneamente e não acontecer nenhuma vantagem para essa equipe, ou uma desvantagem para a equipe adversária, não tem por que ser penalizado com 2 minutos. Tá? Isso tem que ficar bem claro, assim como tem o lance do goleiro. Se o goleiro sai por fora da zona, vai até o banco de reservas pegar uma água para beber, ou uma toalha para enxugar o rosto, ou até o atleta vai lá para buscar um pouco de cola, ele não deve ser penalizado por fazer isso, porque ele não se caracteriza como uma substituição. Ele apenas saiu da quadra de jogo para pegar aquele equipamento e retorna pelo mesmo local, não necessariamente ser pela zona de substituição. Tá? Sempre que houver uma exclusão de 2 minutos por um erro de substituição, o jogo vai ser reiniciado com um tiro livre. Tá? E na 4.6... Marcelo, antes ali na 4.5, em que local da quadra é esse tiro livre? Sempre ele vai ser ali na zona de substituição? Ou tem alguma outra situação que já tem algum outro tiro em andamento? Exatamente. Aí, então, nesse caso, são 2 situações. Uma situação é quando a bola está em jogo e a equipe que comete a infração é a equipe que está em posse de bola. Se ela está em posse de bola e está com o jogo em andamento, ela vai perder essa posse de bola com essa exclusão de 2 minutos e vai ser cobrado um tiro da zona de substituição aonde aconteceu o erro, ou
se estiver em um local mais próprio para a equipe beneficiada, então pode ser lá. Então, por exemplo, se está lá na defesa, nos 9 metros, o tiro pode ser cobrado lá. Então, não tem problema a questão da localização. Aonde for mais benéfico para a equipe que vai receber essa posse de bola. Ou na zona de substituição, ou se for mais para frente, ela pode cobrar do local também. Se a bola estiver fora de jogo, não acontece uma inversão da posse de bola. Por exemplo, em qualquer um dos tiros, tiro de meta, tiro de lateral, tiro de 7 metros, tiro livre. Se tem um tiro, a bola está fora de jogo. Nesse momento, então, acontece um erro de substituição, o tiro permanece, mesmo que seja a equipe infratora em posse de bola naquele momento. Ok. Vamos dar sequência aí com a 4.6, então. A 4.6, ela fala sobre um jogador adicional entrar na quadra, né? Se um jogador adicional entra na quadra, por exemplo, nós temos 7 jogadores já em quadra e um 8º jogador entra corretamente pela zona de substituição. Esse jogador é um jogador adicional, ele deve ser excluído com 2 minutos. Se acontecer de 2 atletas, no caso, esse atleta faz um adicional e um 9º jogador entra novamente. Aí só o primeiro é punido, tá? Essa sempre só pode punir o primeiro erro de substituição. Ok. E se um jogador entrar enquanto estiver cumprindo uma exclusão de 2 minutos? Se o atleta que entra cumprindo uma exclusão de 2 minutos, ele deve receber uma exclusão adicional a partir daquele momento, e aí ele vai ficar no banco de reservas, e algum atleta que está em quadra tem que sair da quadra de jogo para cumprir o tempo restante da primeira exclusão. Então, para ficar uma coisa bem clara, o atleta tomou uma exclusão aos 2 minutos de partida, ele voltaria aos 4. Quando tinham 3 minutos de jogo, ele entrou na quadra novamente. Então, ele entrou antes do tempo 1 minuto. Ele vai receber uma exclusão adicional. Naquele momento, começa a contagem daquele atleta novamente. Então, ele vai ficar do 3 até o minuto 5 excluído. E um atleta vai ter que sair da quadra de jogo para cumprir o 1 minuto restante da primeira exclusão. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, então da regra 4 para o vídeo de hoje é isso. O restante nós vamos tratar no próximo episódio, certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cid. Valeu. Obrigado, Fernandinho. Espero que todos fiquem muito bem e em breve voltaremos com mais um episódio do Regras Comentadas do Handball.